Olá para você que estuda para concursos de carreiras policiais e que sonha um dia ser um policial federal ou então um policial rodoviário federal. Já sabe que muito em breve estes concursos devem sair, não é mesmo? Em breve teremos aí a autorização e você precisa intensificar cada vez mais o seu estudo se quiser conquistar aí a aprovação, se quiser garantir um cargo em um desses órgãos. E o Alfacom, pensando na melhor maneira de te ajudar, criou o combo mais completo para sua preparação. É o Super Combo Gold, PRF e também PF. Dá só uma olhadinha em tudo que ele te oferece. Vamos lá. Neste combo você tem cursos e também materiais didáticos. Olha só, você tem aí o curso de resolução de exercícios de direito penal, parte geral e também específica. Tem curso de exercícios de contabilidade e economia para a Polícia Federal. Curso de exercícios de informática com foco na CESP-UNB. Curso de exercícios de língua portuguesa também com foco na CESP-UNB. Direito administrativo, também curso de exercícios de direito constitucional e de processo penal. Tantos cursos de exercício assim porque você sabe sobre a importância de testar o seu conhecimento para, claro, ir muito bem na prova, não é mesmo? Além disso, você tem também o curso Detonando a Banca CESP-UNB de RLM. Além disso tudo, como se já não bastasse, você tem também vários materiais didáticos. Você tem aí a apostila série Provas e Concursos de Arquivologia, também a apostila da mesma série Provas e Concursos, 850 questões comentadas de informática. Tem também a apostila série Provas e Concursos de Direito Administrativo, 1.161 questões de língua portuguesa. Tem também de Direito Penal. Além disso, você tem também a apostila Passe Já, 5.000 questões de carreiras policiais. São mais de 2.000 páginas de muitas questões para te ajudar aí nessa preparação. Então, não perca tempo se você quer ser um aprovado, quer ser um policial federal ou um policial rodoviário federal. Já sabe que o Alfacom tem tudo para te ajudar, não é mesmo? E agora, você pode acompanhar uma aula demonstrativa de um destes cursos para que você saiba um pouquinho mais como eles funcionam. Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para trabalhar as chamadas orações coordenadas. A oração coordenada, ela está relacionada com o tal do período composto. Lembre-se que na gramática nós temos lá na sintaxe os chamados períodos simples e períodos compostos. Esses períodos que são formados por uma composição, pode ser uma composição coordenada ou subordinada, tá? A primeira ideia que nós temos que ter, o primeiro conhecimento antes de adentrar lá na subordinação, é com relação à coordenação. Então eu tenho aqui alguns pontos que merecem a sua atenção para que você não misture subordinação com coordenação. Que pontos são esses? Olha só, quando a gente fala em orações coordenadas, a gente vai estar tratando da chamada independência sintática, tá? Então, quando eu tenho coordenação, eu tenho independência sintática. Isso quer dizer o quê? Que as orações, elas não têm uma dependência sintática umas das outras. Quer dizer que elas são completas, quer dizer que nada nela vai interferir na outra, ou será alguma coisa que falta na outra, ou vai trazer uma ideia de circunstância para outra oração. Não, elas são separadas, elas podem ser julgadas de modo separado, sintaticamente. Não misture a ideia sintática com a ideia semântica. Semântica é outra coisa, semântica tem a ver com sentido, com a interpretação. Quando a gente fala em sintaxe, a gente está falando dos elementos que compõem essas classes. Aquilo que é sujeito, aquilo que é predicado, o complemento do verbo. Então, são relações independentes. Todas as orações aqui são completas sintaticamente. Olha só. As orações coordenadas, elas vão se dividir em duas categorias e uma dessas categorias vai se subdividir ainda. Nós teremos as chamadas assindéticas, que são aquelas que, olha aqui o nosso prefixo aqui, o a. Isso quer dizer o quê? Que nós temos orações que formam um único período, colocadas lado a lado, mas elas estão sem conjunção, tá? Sem conjunção. Isso quer dizer que nós teremos a presença apenas das vírgulas. Olha um exemplo ali, João acordou, fez a mala, partiu para a praia.
que eu vou ter aqui, ó? Acordou o primeiro verbo, fez o segundo, partiu o terceiro. Quer dizer, eu tenho aqui 3 verbos, quer dizer que eu estou diante de um período composto. Esse período composto, ele é composto por coordenação. Por quê? Porque todas as orações aqui são completas. Sintaticamente não existe dependência de uma para com a outra. Olha lá, João acordou, verbo intransitivo, não precisa de complemento, sujeito, tá tudo aqui. Fez a mala. O que eu tenho aqui? Verbo transitivo, objeto. Quem fez a mala? Ele. Se a gente for julgar só o elemento aqui, você consegue identificar que é um oculto, que o sujeito é oculto. Não tem nenhuma dependência sintática com outro elemento. Aqui, partiu é o quê? Claro que você tem ali o para a praia, mas o partiu é partiu. Quem parte, parte. É verbo intransitivo. Quem partiu, ele partiu. Então, eu não preciso de nenhuma outra relação que se estabeleça entre essas orações para que o sentido se estabeleça, para que elas estejam trazendo uma ideia de completude. Não. O que eu tenho aqui? Eu tenho orações que são sintaticamente completas e que estão organizadas, ó, separadas simplesmente por vírgulas. Então elas são independentes. Poderia ter um ponto final, uma letra maiúscula depois de cada uma delas? Poderia. Não haveria nenhum problema, nenhuma alteração aqui com relação a essa construção. Por isso que a gente chama de orações coordenadas assindéticas, porque todas elas estão colocadas lado a lado, apenas com a junção ali da nossa vírgula, mas sem que isso cause nenhum problema para a nossa sintaxe. Afinal de contas, elas são independentes sintaticamente, tá? Então, a coordenação, ela pode aparecer de 2 formas na sua prova, com as orações assindéticas e com as chamadas orações, ó, olha aqui, sindéticas. A diferença entre uma e outra tá aqui, ó. Uma é sem conjunção e a outra tem conjunção. Há a presença ali da conjunção. Então, qual a diferença? A diferença é o síndeto. Sindética vem de síndeto, que significa conjunção, que significa nexo, que é a ligação entre termos ou entre orações. Neste caso, a ligação entre orações. Então, ó, ainda que essas orações sejam independentes sintaticamente, a gente pode optar por uma escrita que envolva a presença da conjunção. Se envolve a presença da conjunção, a gente vai julgar, ou melhor, a gente vai classificar essa oração. De que forma? Se eu tivesse aqui, João acordou e fez a mala, ó, acordou e fez a mala, o que é que eu tenho? Eu tenho orações coordenadas da mesma forma, só que agora elas estão conectadas pela conjunção. Essa daqui é coordenada? Sim. E essa daqui também é coordenada? Sim. Qual a diferença dessa para essa? Essa daqui carrega com ela a conjunção. Quer dizer que essa daqui vai receber um nome. Essa é uma oração assindética, ela não tem conjunção. E essa é uma sindética e ela vai receber um nome. Por que ela recebe um nome? Porque ela tem a conjunção. A conjunção vai me dizer qual que é o nome da oração. Neste caso aqui a gente chama de aditiva. Então é uma coordenada sindética aditiva. Quantos tipos de orações sindéticas nós temos na coordenação? Nós temos 5 tipos. Você vai lembrar dessa palavrinha aqui, ó, eca. Por quê? Porque ela vai dizer a você quais são os tipos: explicativa, conclusiva e... Ah, então são 3, professora. Não. A letra A você vai dividir em 3, porque a gente tem a aditiva, a gente tem a adversativa e a alternativa, tá? Mas lembrando da palavrinha, você já acaba recuperando quais são essas orações. E é isso que eu quero te mostrar, um exemplo de cada uma para que você veja como é que elas se apresentam. Preste atenção também quanto à colocação da vírgula. Vem comigo, olha só. Se é eca, a nossa palavrinha, eu vou começar com a letra E. Explicativa. Então, eu vou ter uma chamada oração coordenada explicativa. Por quê? Porque ela vai apresentar, ela vai introduzir ali uma explicação. Pô, mas você falou que eram independentes. Eu falei que existe uma independência sintática. Isso daqui está relacionado com a semântica, com o sentido. Olha lá.
Que tipo de conjunção você vai ter? Algumas eu coloquei aqui, a conjunção pois, a conjunção que, a conjunção porque. Gosto de dançar, pois faço balé. Ó, eu tenho aqui o quê? A ideia que a gente tem que apresentar aqui, ó, o gosto e o faço. Ah, mas e o dançar? Eu gosto de. Esse dançar aqui, que tá essa construção aqui, que você pode pensar, ah, mas é um verbo. Não vamos relacionar, a gente só tá trabalhando aqui com essa ideia, com esse sentido aqui. Gosto e faço são aqui os meus dois verbos. O que eu tenho aqui, ó? Uma vírgula. Por quê? Porque antes da minha conjunção coordenativa, eu vou colocar a vírgula, tá? Essa explicação, ela sempre virá antecedida por vírgula. Gosto de dançar, pois faço balé. Por que faço balé? Gosto de dançar. Veja que eu tenho aqui, ó, uma explicação. Essa oração aqui, ela é completa sintaticamente. Faço balé. Quem faço? Eu. Faço o quê? Balé, objeto, sujeito oculto, verbo de ação, predicado verbal. Não tem nenhum problema, ela não precisa de nada que tá nessa daqui. Gosto de dançar. Eu. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de dançar, objeto indireto, sujeito oculto, predicado verbal. Também. Quer dizer, não existe uma dependência entre elas, mas elas estão conectadas por uma conjunção. E é essa conjunção que vai trazer esse sentido de explicação. Por isso que identificar a conjunção facilita a identificação do sentido. A sintaxe está perfeita. Qual vai ser a diferença aqui? A presença de uma conjunção, que vai trazer um sentido, que são aqueles 5 possíveis, tá? Então, ó, o que mais que eu vou ter aqui? Preste atenção. Essa é uma coordenada e essa é outra coordenada, mas qual delas eu vou chamar de coordenada explicativa? Sempre aquela que carrega a conjunção, tá? A oração que carrega a conjunção é que vai ter sobrenome. Essa daqui é só coordenada, essa daqui é o que? É uma coordenada explicativa. Essa aqui é a sindética e essa é sindética porque ela apresenta o síndeto. Olha embaixo. Não se preocupe que estaremos aqui. Preocupe, estaremos. 2 verbos. O que eu tenho aqui, ó? A vírgula. Por quê? Porque esse meu que aqui, ele introduz uma explicação. Não se preocupe. É completa? É completa. Precisa de mais alguma informação? Não. Que estaremos aqui, ó. Estaremos aqui. Precisa de mais alguma informação? Precisa de algum elemento que está relacionado a outra oração? Não. Por quê? Porque essa aqui é coordenada e essa é coordenada. Elas são independentes sintaticamente. Mas elas se relacionam quando a gente trata do aspecto do sentido, tá? Então, essa daqui é a chamada coordenada sindética explicativa e essa daqui é a coordenada sindética, porque não carrega a conjunção. Quem que a gente classifica? Ó, sempre a coordenada que carrega a conjunção, tá? E a ideia aqui é pensar qual é a ideia introduzida pela conjunção, ó, de explicação, nos 2 casos. Tome cuidado, tome muito cuidado. Não decore a conjunção, perceba como ela se apresenta. Por quê? Porque você vai verificar, ó, o pois eu vou já chamar sua atenção em outra construção ali. Ele pode aparecer em diversas categorias de sentido, então muita calma. O que, então, nem se fala, né? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso próximo caso, que é, falei, ECA, já falamos da letra E, falta a letra C. Conclusiva, olha lá. A conclusiva, ela pode apresentar as conjunções logo, portanto, pois, olha o pois aqui de novo. Conclusivo, já vou te mostrar. Estudamos, portanto, devemos passar. Estudamos, pode ter uma oração formada só por um verbo? Pode, não tem problema. O verbo é o mais importante aqui, é um coração da nossa sintaxe. Só ele coloca uma oração, ó. Devemos passar, é o que a gente tem aqui, né? Então, ó, estudamos, logo devemos passar. Quer dizer que eu tenho, veja, eu tenho um verbo e uma locução ali. A única diferença aqui, ó, entre elas, ó, a única palavra aqui entre elas é a minha conjunção. Estudamos. Precisa de alguma coisa da sintaxe da outra oração? Nós estudamos, sujeito oculto, estudamos, verbo intransitivo neste caso aqui. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa de nada, é independente. Devemos passar. Nós devemos passar. Precisa de algum complemento? Não.
predicado, tá tudo aqui. Tem alguma dependência sintática da outra? Não. Qual a diferença entre essa e essa? Aqui, ó. Essa aqui carrega a conjunção e essa conjunção vai trazer esse sentido aqui para essa construção, mas sintaticamente são independentes. Quer dizer que eu tenho uma oração coordenada aqui assindética e uma oração coordenada aqui sindética conclusiva. Por quê? Porque a ideia que ela apresenta é a conclusão, a conjunção que me dá a dica. Então essa daqui é aquela que a gente chama de conclusiva. Toma cuidado, hein? Olha só. João estudou muito, logo deve passar. Estudou, deve passar. O que eu tenho aqui no meio? O meu logo. O logo vai trazer a ideia de conclusão, ó, a pontuação, tá? Verifique sempre essa pontuação aqui, ó. João estudou muito. João estudou, esse muito é o meu advérbio de intensidade. João é o meu sujeito, adjunto adverbial, predicado verbal, verbo intransitivo. Deve passar, sujeito oculto ele. Aqui também o verbo não precisa de nenhum complemento. Não tem relação de dependência entre elas? Não tem. Qual a diferença dessa para essa? Essa carrega conjunção. E essa conjunção vai trazer o sentido de conclusão. Então, a conjunção é que vai estabelecer o sentido. Sintaticamente, não há nenhuma relação aqui entre elas, são independentes. Só que eu quero que você preste atenção nesse logo, porque às vezes ele é conjunção, que traz essa ideia conjunção que traz ideia conclusiva. Só que outras vezes esse logo, ele pode se apresentar de maneira um pouco diferente. Olha só o exemplo que eu trouxe aqui, veja. Venha logo, estou esperando. Você vai falar, tem a vírgula, tem a oração, ananã. Mas, ó, esse logo aqui, ele não vai ser utilizado como conjunção, com essa ideia. Venha logo. Você tem ideia do que aqui? Você tem ideia de tempo, não é isso? Ideia de tempo. Venha logo, venha depressa, venha agora, venha nesse momento. Não é isso? Então, logo não pode ser visto somente como uma conjunção. Ele pode trazer também essa ideia de tempo. E quem traz ideia de tempo é advérbio. Então, muita atenção aí para que você não seja enrolado pela banca. É possível que ela substitua esse termo ou diga que é uma conclusão. E o cara que estiver na decoreba acaba errando a questão, tá? Outra coisa que eu quero chamar sua atenção é para aquela ideia do pois que eu disse ali, ó. Ele estudou muito, estudou. Deve, pois, passar no concurso. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho deve passar, tá? Eu tenho uma locução que está repartida aqui, dividida por esse meu pois. Ela está colocada aqui no meio. Veja só, isso pode acontecer. Eu tenho dois verbos ali, mas eles formam uma locução, tá? Então, o que é que eu tenho neste caso aqui? Esse meu pois, ele funciona como uma conclusão, tá? Ele não é uma explicação. Ele estudou muito, deve logo passar no concurso, portanto, logo deve passar no concurso. Veja que esse pois não é explicativo. Qual é a dica que eu vou dar aqui a você? Todas as vezes que você tiver aqui, ó, um pois colocado entre vírgulas, ele tem sentido conclusivo. Sempre, professora, sempre. Então, o pois colocado entre vírgulas, ele tem sentido conclusivo. O pois, ele pode estar sendo colocado, ele pode aparecer também, ó, lá no final. Deve passar no concurso, vírgula, pois, ponto final. Quando o pois estiver lá no final também, ele vai desenvolver essa ideia conclusiva. O pois, no final, é muito comum em construções de língua portuguesa de Portugal. É muito comum que eles utilizem esse ora pois, né? Esse pois lá no final com o aspecto conclusivo. No entanto, tá isolado o pois, ele é conclusivo, tá? Então, vamos para a próxima. A gente já viu a conclusiva, já vimos a explicativa, agora as três categorias de A. A primeira aqui é a aditiva, são as coordenadas aditivas, que apresentarão a conjunção, uma conjunção aditiva, seja ela o E, que é mais frequente, aquele que a gente vê com mais vezes, ou aqueles parezinhos, o nem, e outros tantos que a gente pode encontrar aí, mas sempre com essa ideia de acréscimo de informação. Tá? E essa ideia é de sentido, não estou dizendo que há uma relação aí sintática. A gente não está falando em relação sintática aqui, ó. Veja só, João viajou e não avisou a mãe. Quer dizer, ó, eu tenho viajou e eu tenho avisou.
E o que eu tenho? A conjunção estabelecendo o sentido aqui entre as duas orações. João viajou, precisa de algum elemento sintático da outra? Não. Tem o sujeito, tem o predicado, verbo intransitivo. Ó, não avisou a mãe. Quem? Ele. Não avisou quem? Ela, a mãe. Objeto, sujeito oculto, um adjunto adverbial de negação. Precisa de alguma coisa? Não precisa de mais nada. Sintaticamente está completa. Só que qual é a diferença de uma para com a outra? Aqui eu tenho uma oração coordenada sindética com o sentido de adição. Quem me diz isso? É a conjunção. Então o nosso E aqui, ele que vai trazer a ideia de sentido. Que ideia de sentido é essa? Ó, é de adição. Então aqui eu tenho uma oração coordenada sindética, não tem conjunção nenhuma. Aquela que carrega a conjunção é que recebe o sobrenome, tá? E essa daqui é uma coordenada sindética aditiva. Perceba que eu tenho o quê? Um acréscimo de informação. Uma somatória de informações, tá? Olha o outro caso aqui. Veja, aqui um pouquinho diferente com uma outra conjunção. João saiu, nem falou nada a ninguém. João saiu, nem falou nada a ninguém. Saiu, meu verbo, falou. O nem, veja que esse nem, ele vai trazer uma ideia também de negação. É como se fosse a junção do e mais o não, que é o que a gente tem aqui, só que sendo utilizado por uma outra conjunção, né? Ah, tem a vírgula ali, não tem problema neste caso, ó. João saiu, falou nada a ninguém. Quem falou nada a ninguém? João falou o quê? Nada a ninguém. Ó, tá tudo completo. João saiu, não tem nenhuma dependência sintática entre as orações. O que é que eu tenho aqui? Eu vou ter uma relação de sentido entre elas, porque a relação de sentido, quem estabelece neste caso aqui, quem me dá a dica é a conjunção. João saiu e não falou nada a ninguém. Então veja que eu tenho uma somatória, mais uma vez, ó, um acréscimo de informação. Isso quer dizer o quê? Que eu estou diante de uma oração coordenada, porque ela é independente sintaticamente, ela é coordenada aditiva, beleza? Quero que você preste atenção aqui embaixo. Por quê? Aqui com o nem, não tem problema com relação ao uso da vírgula ali. Poderia até uma construção em que ele não existe, em que ela não existe. Só que com relação ao e, quando ele é aditivo, você tem que tomar cuidado com a pontuação. Só haverá vírgula com e aditivo se a gente tiver sujeitos diferentes para os verbos. João saiu, Maria pediu ajuda a Pedro. Aqui eu tenho o sujeito João, aqui eu tenho o sujeito Maria. Tá vendo? Há uma independência entre as orações e ela é clara. Só que aqui, ó, eu tenho uma conjunção. E essa vírgula só se justifica por causa dos sujeitos diferentes. Aqui continua a ser uma coordenada sindética e essa daqui continua a ser uma coordenada sindética, só que aditiva, tá? Então, chamei sua atenção aqui só por causa das vírgulas. Tome cuidado. Vamos lá que tá acabando. Olha só, vou te mostrar agora as adversativas. A adversativa vai trazer uma ideia de adversidade, de oposição, de contrariedade. Conjunção mas, porém, entretanto, todavia, e você tem várias outras possibilidades aí. Olha lá. Reclamava muito, mas fazia o trabalho. Reclamava, fazia. Beleza. Coordenação, oração aqui, período composto, duas orações, quer dizer que eu tenho aqui uma relação de sentido entre elas. Que relação é essa? Essa carrega a conjunção? Não, quem carrega é essa. Então eu vou dar uma olhadinha aqui na minha conjunção. Reclamava muito, ele, ela, né? Eu reclamava. Aqui a gente tem um sujeito oculto que não aparece, não tem problema. Verbo, o muito, adjunto adverbial, precisa de alguma coisa da outra? Não precisa. E aqui ela ou ele ou eu fazia o trabalho, tem um sujeito oculto, tem o objeto, também não tem nenhuma necessidade sintática relacionada a outra oração. Só que temos a nossa conjunção aqui como essa. E aí eu olho para a conjunção e verifico a relação de sentido entre as orações, tá? Então eu tenho que trabalhar com a ideia de interpretação aqui também. Qual é a relação de sentido? Reclamava muito, mas fazia o trabalho. Há uma oposição. Qual é a ideia? Alguém que reclama muito não faz. Não, a ideia é reclamava muito, mas, porém, todavia, entretanto, fazia o trabalho. A ideia é de adversidade. Por isso é que a gente classifica como oração coordenada sindética adversativa. Toma cuidado com o mas, tá?
O mas ele pode ser sim apresentado aí no sentido adversativo, só que ele pode ser substituído por outras composições, e é legal que na escrita dos textos, isso chama a sua atenção principalmente para a redação, para que você faça uso de diferentes conjunções ali na escrita dos seus textos. Por quê? Porque existem várias possibilidades para que não fique aquela coisa repetitiva. Aí a banca acha que você só sabe fazer uso daquele tipo de conjunção, tá? Olha aqui, estudou muito, no entanto, não passou na prova. Eu tenho aqui o estudou e eu tenho aqui o passou. Olha a construção. Professora, isso pode acontecer? Pode sim, ó, eu tenho entre vírgulas, eu tenho um ponto e vírgula ali. Não há problema aqui em isolar, tá? A escolha aqui desse ponto e vírgula também é uma escolha muito legal para essas construções. Então preste atenção à pontuação. Estudou muito, tá completo sintaticamente? Tá. Não passou na prova, tá completo sintaticamente? Tá. Mas com quem que tá aqui a minha conjunção? Tá com essa segunda oração. Então esse período é coordenado sindético adversativo. E esse é o meu coordenado assindético, meu outro período, tá? E com as alternativas, isso também acontece? Claramente, olha lá. A alternativa ela vai apresentar, pode apresentar um ou sozinho ou a duplinha, pode ser o ora, pode ser o seja, quer, enfim, a gente pode utilizar essas duplinhas aqui também. Faça o jantar ou lave a louça. Olha o nosso ou aqui. Você tem o verbo o faça e o lave. Beleza. Aqui a primeira oração, faça o jantar, tá completo sintaticamente? Tá completo. Lave a louça, tá completo sintaticamente? Tá completo. Ó, a conjunção inicia a oração. A conjunção não termina a oração. Porque aqui você não tem vírgula. Aí a pessoa pode olhar e falar, pô, mas será que não é faça o jantar ou? Aí eu classifico aquela? Não. A conjunção, ela só inicia, ela não termina a oração. Então essa daqui é que, se ela é a iniciada, é essa daqui que é a coordenada sindética. E ela é alternativa, ou uma coisa ou outra. Veja que a alternativa, ela é excludente. Não dá para ser isso e aquilo. Não, uma coisa ou outra, tá? Olha o outro caso, eu vou ter duas vezes a duplinha aqui, ó. Sorri, chora. Cadê a duplinha? Tá aqui, ó. Ora. Sorri, chora amargamente. Precisa uma da outra para completar alguma coisa? Não precisa. O que é que eu tenho aqui entre elas? Olha só, eu tenho uma relação de sentido que se estabelece pelo uso da conjunção, mas a conjunção aparece nas duas, então as duas são coordenadas sindéticas alternativas, tá? Porque ela aparece nas duas. O que eu falei? A conjunção, ela inicia a oração, ela não termina a oração. Iniciou, tá aqui. Iniciou, tá aqui, tá? Então eu tenho aqui a alternativa. Lembre-se de que a alternativa é excludente, ou uma coisa ou outra. Vamos dar uma olhada em exercício? Pegue aí o seu material, veja só. A oração: não se verificou, todavia, uma transplantação integral de gosto e de estilo. A oração, aquela que está destacada ali, ó, todavia, uma transplantação integral de gosto e de sentido, ela tem valor do quê? Todavia, você tem que conhecer a conjunção. Não se transplantou, todavia, entretanto, porém, o que eu tenho aqui? Um valor adversativo. Veja que o valor adversativo está ali na outra oração com relação à primeira, tá? Então, o valor é adversativo. Conclusivo não dá para ser, concessivo está lá na subordinada, explicativo também não dá para ser e o alternativo também não. A única possibilidade aqui é de adversidade. A alternativa correta aí, letra B. Dá uma olhada na próxima. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação semântica que a oração sublinhada abaixo estabelece com a oração que a antecede. A gente viveria menos, mas, entretanto, todavia, porém, viveria melhor, não é isso que está ali? Se você tiver dúvida, o legal é que você conheça mais de uma conjunção para substituir. Ah, eu conheço 2 ou 3 conjunções adversativas. Substitua por uma outra adversativa e verifique se o valor semântico permanece o mesmo. Que aí você está diante dessa conjunção que você acredita, tá? Então, mas viveria melhor,
tem o sentido, o valor semântico de oposição. Portanto, a alternativa correta aí é a letra A, beleza? Bom, ficam aí as nossas dicas. Dá uma olhada nesse conteúdo porque ele é importante depois para trabalhar lá com a tal da subordinação. Tem que entender bem a diferença entre coordenadas e subordinadas, ó, para poder seguir aí em frente com relação aos estudos, certo? Ficam as nossas dicas, nos vemos num próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!